A gente faz um levantamento nos nossos jogos, principalmente esses jogos como tem agora de Libertadores, né, que a gente vai ter amanhã. A gente tem em torno de 15% das pessoas que vêm aos jogos não são pessoas que moram no Rio de Janeiro. São pessoas que vêm de outros estados. São torcedores rubro-negros que compram ingresso e vêm para o jogo. Então, assim, é algo interessante, né? Eu acho que dificilmente você tem outros clubes com esse tipo de público, né? Assim, público vindo de outros estados. O Brasil e tal. inteiro, né, cara? Porque, na verdade, se a gente considerar que tem 48 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, 8 milhões só vivem no estado do Rio de Janeiro, 40 milhões vivem fora do estado do Rio de Janeiro. A gente tem que ter isso sempre em mente. E é por isso que a gente procurou esse ano já começar a levar o Flamengo no Campeonato Carioca. Foi um processo de convencimento que eu tive com o presidente da federação, o Rubens Lopes e tal, para fazer com que o Flamengo pudesse viajar durante o Campeonato Carioca, principalmente, né? E transformar o Campeonato Carioca num grande campeonato nacional. E o Flamengo jogou 5 jogos esse ano em diferentes praças, né? Jogou em Manaus, jogou em Belém, jogou em Natal, jogou em Aracaju. João Pessoa também, né? E jogou em João Pessoa, nessas 5 praças, exatamente. E a ideia é a gente continuar a fazer isso no futuro, que é pouco levar o Flamengo para onde a torcida dele está. Sabe o que eu tô pensando aqui? A galera tá perguntando muito aqui sobre o Leixões lá de Portugal, onde jogou meu amigo Bruno Galo, querido Bruno Galo, um beijo pra ele. Se o Flamengo lucro líquido é 1 ponto alguma coisa de bi, o Flamengo poderia ter comprado o Vasco, o Flamengo poderia ter comprado o Botafogo. Com lucro líquido. Porque custou menos que isso. Né, Bernardo? O lucro líquido... No Pix! Não, esse foi o nosso faturamento, não foi o lucro líquido. Ah, tá. O lucro líquido foi 200 e poucos milhões. Mas, assim, deixa eu dizer uma coisa. Isso teria um problema muito grande, como você falou, de conflito de interesse e governança. Claro, que é uma discussão que a gente precisa ter no futebol. A gente sabe de regras de fair play, grupos transnacionais comprando clubes, e eu acho que isso explica um pouco, posso explicar um pouco essa história do Leixões. O que a gente está vendo é assim, grupos transnacionais de capital do exterior, por exemplo, grandes investidores americanos que compram clubes na Inglaterra, e esses clubes vão comprando clubes em outros lugares do mundo. A gente está vendo o Grupo City, que tem o Manchester City, tem um time em Nova York, Bahia. Tem o Bahia agora, tem o time que a gente vai jogar lá acho que lá na Bolívia, né? Estão investindo lá também. Tem. Então, assim... E aí, assim, o que eu falo sempre é o seguinte: o Flamengo é tão grande, assim, e eu acho que pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno, sabe? Assim, então, se os caras lá de fora podem fazer isso e comprar clubes no Brasil, por que não é o Flamengo que vai começar a comprar clubes lá fora? Sendo o clube master de todo esse processo, não sendo o Manchester City, que é um clube inglês, que tem outros clubes menores espalhados pelo mundo. É o Flamengo, que é o maior clube do Brasil, comprando clubes em Portugal e outros países, por que não? Já tem valor? Tem, mas não posso dizer. Só então, pra gente aqui, só tem 3 mil pessoas aqui. Então, e vai render só no Globo Esporte, no Band Esporte, só pra gente aqui. Não dá pra falar. A gente não pode falar nada antes de levar isso foi pro mais ou menos que o conhecimento do Botafogo. Conselho O Botafogo Deliberativo do Flamengo. Quanto foi o Botafogo? O Vasco foi 700 milhões. É mais ou menos, também não pode falar. Tá, então vamos pular essa. Vamos falar um pouquinho de Gabigol, porque eu sei que você já explicou várias vezes. Só pra atualizar, vamos... Update. É assim que fala lá errado. Mas não tem muito update, assim, a gente... Qual a situação hoje, dia 14 de setembro? O Gabigol tem uma... De agosto, perdão. O Gabigol tem uma proposta de renovação que o Flamengo encaminhou para ele, sabida por todo mundo, porque já foi dito diversas vezes, para firmar um contrato por mais um ano. Está na mão dele. E ele quer mais de um ano. Ele quer muitos anos. E a proposta que a gente fez para ele era no valor que ele queria para esses vários anos. O valor médio que ele queria para esses vários anos. A gente disse para ele, a gente faz isso para você por mais um ano. E vamos esperar para a gente ver como é que fica, vamos dizer assim, o desempenho e tal ao longo desse ano. Outro dia eu estava conversando até com o Fábio Luciano lá eu tive um programa lá da ESPN que os caras me convidaram e o Fábio Luciano me falou o seguinte, ele falou: presidente, olha, na minha época de jogar eu só gostava de fazer contrato de um ano. Sabe por quê? Porque como eu jogava bem,
Depois o clube, quando ia renovar comigo, eu cobrava mais caro. Então é o seguinte, depende assim, se o cara acha que ele se garante, que ele vai jogar bem, ele de repente pode... Mas não tá nem jogando, né, presidente? É o Pedro que tá jogando. Mas ele tem jogado, ele tem entrado, ele tem... E o Tite tem dado oportunidade.